Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. É com muita satisfação que cumprimento a todos e por mais uma oportunidade tão linda como essa, num lugar tão belo como este, podemos nos reunirmos através do estudo da lição da Escola Sabatina. Hoje estudaremos a lição de número 2 do segundo trimestre de 2015. Gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Querido Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te somos gratos por tu manter em dia as providências do pão espiritual para que possamos tomar diariamente e sustentar assim a nossa fé, confiados nos méritos de teu Filho amado. Capacita-nos a todos a compreensão do estudo da tua palavra, a ter condição de vivenciar e também de transmitir àqueles que nos cercam. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O batismo e as tentações. Esse tema, fortalecido pelo texto Lucas 3, 22, nos abre o leque completo dos motivos e razões de que levou o maior guerreiro de todos os tempos, o Criador do universo, que se tornou o único da espécie a enfrentar esse tipo de batalha, único, peculiar dele isso, e se tornar vitorioso. Tinha tudo, deixou tudo, reconquistou do nada o favoritismo real e divino. Algo muito impressionante e impactante na história do universo. Aqui no verso 22 do capítulo 3, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea. Observe esse detalhe. Aqui nós não estamos falando de algo espiritual. Nós estamos falando de algo espiritual de forma física. Desceu fisicamente. De que forma? Como uma pomba, levitando. Da nuvem, desceu em direção ao Filho. Quem? O Espírito Santo, em forma física, corpórea, sobre ele. E ele estava dentro d'água. E o resto do verso que diz? Ouviu-se uma voz do céu, lá daquela nuvem. Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. As três pessoas da Santíssima Trindade. Só 3 registros temos na Bíblia Sagrada do gênero. Do capítulo 1 de Gênesis, o verso 26, que diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No capítulo 11 de Gênesis, o verso 7, eia, desçamos e confundamos a língua dos homens, para quebrar o intento da Torre de Babel. E aqui, no batismo de Jesus, as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Muito interessante. Veja que aqui uma ocorrência que se deu por volta do ano 27 da era cristã. O unigênito foi oficialmente apresentado no Jordão para o mundo e para o universo. Que estaria começando aquele ministério maravilhoso que o levaria à glória celeste. E a nos envolvermos nessa graça vitoriosa. Segundo tema, preparai o caminho do Senhor. Interessante. Lucas capítulo 3, verso 1 ao 14, nos traz um relato, um curto relato da vida e ministério de Batista. Esse João Batista, qualquer outra coisa poderia ser dita a respeito da pregação de João, exceto que ele amenizasse suas palavras para agradar a multidão.
João Batista foi um tipo de pregador especializado em falar a verdade, o que não agrada aos ouvidos. Por incrível que pareça, mesmo na igreja, que é o lugar melhor que existe para se falar a verdade, muitas vezes ela incomoda demais. Isso em se tratando da palavra do Altíssimo. Assuntos que estão revelados nas Escrituras Sagradas, tirados para preparo do povo, tirados para aplicar lições, tirados para o dia a dia. Não agrada na maioria das vezes. E João, por se especializar nisso, todos conhecem o resultado. O que aconteceu com João? Estamos falando de Herodes, o rei de Israel, o rei dos judeus. Estamos falando de Caifás, o sumo sacerdote, a turba toda que cuspiu na cara de Cristo, porque falou a verdade, assim como João. E eu e você? Estamos falando a verdade? Estamos ouvindo a verdade? Estamos vivendo a verdade? Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Preparar o caminho significa algo muito mais do que simples palavras. Significa deixar de ser ímpio, significa deixar de ser mentiroso, desonesto, deixar de ser lascivo, deixar de ser falso. Significa ser humilde, ser correto, ser solícito, ser amoroso, ser justo. Alguém que ande com retidão. E vou dizer uma coisa: sem esse preparo, sem céu, não vai ter céu. João preparou o caminho para o Salvador do universo vir. E o que ele veio foi dar exemplo e ser batizado por ele. E se tornou uma referência unânime para todos os seres que caíram andar na sua direção, sendo seu imitador. Tudo o que envolve o batismo nas águas, todo esse preparo que nos leva a tomar essa decisão, nos enfoca sermos pessoas corretas. Nos enfoca apresentar ao mundo que mudamos de exército, deixamos as trevas e passamos a andar na luz. Se batizamos e continuamos andando em trevas, tem algo que está muito errado. Precisa ser revisto. Terceiro tema: tu és meu filho amado. Interessante, essa expressão foi pronunciada exatamente durante o batismo. Ele já possuía um histórico de registro anterior. Lembre-se, lá de Lucas capítulo 2, versos 41 ao 50. Meus amados, foi uma experiência e tanto para Deus, o Pai, assistir o franco desenvolvimento de seu filho sob os cuidados de José e Maria. Perceber a sua decisão de abraçá-lo, de abraçar a verdade, de ensinar a verdade, amor pela sabedoria divina e testemunhar isso desde a infância. Foi muito interessante para Deus saber que o projeto unigênito estava de forma fantástica e milagrosa, dando certo e rompendo barreiras em todas as fases da idade dele. Esse unigênito que João batizou, porém, falou das sandálias e dos outros dois tipos de batismo. João, antes de batizar a Cristo, havia dito o seguinte:
Eu, em verdade, vos batizo na água para arrependimento, só para vocês mostrar para o mundo que mudou de exército. Mas aquele que vem após mim, cujas sandálias eu nem sou digno de carregar ou de amarrar, esse é muito mais poderoso que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. O Espírito Santo é o batismo da conversão, da manutenção da mudança de exército. E o batismo no fogo é o entusiasmo de cumprir com a missão do ir, de levar outros aos pés de Cristo, como aos milhares vinham chegando aos pés de João Batista para ser batizado. E hoje estamos indo aos pés de Cristo, com o mesmo motivo. Por isso, tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Nós também somos filhos de Deus. E se nós não expomos prazer a Deus, pela nossa conduta, o que estamos expondo? Quarto tema, não só de pão. Aqui, entrando agora nas tentações de Cristo, veremos alguns detalhes muito interessantes. Na tentação de Cristo, relatado a partir de Lucas capítulo 4, na altura do verso 3, nós vimos que necessidade física é o primeiro ponto que eu queria analisar. É necessidade física que Jesus realmente tinha, porque 40 dias sem alimento, indiscutivelmente. Como um pão ficaria saboroso no final de 40 dias? O potencial para fazer o que o diabo estava sugerindo, para quem era o criador do universo, é indiscutível. O que seria transformar uma pedrinha num pãozinho? Mas um detalhe interessante: momento errado, motivo errado e principalmente companhia errada. Por isso, o habilidoso guerreiro citou Deuteronômio capítulo 8, verso 3, que por sinal foi escrito por alguém que vivia no céu há 1500 anos já, Moisés. E o diabo sabe disso. Alguém que seguramente está muito acima do diabo em autoridade, em poder, porque vive ao lado do Altíssimo, crescendo em graça e sabedoria dia a dia. O caso de Moisés. E o diabo a cada dia caindo e perdendo, só perdendo. Fruto e resultado de todos que se afastam de Deus. Deuteronômio 8:3 foi a resposta de Cristo para a primeira tentação do diabo. E o segundo ponto interessante, analisando dentro dessa perspectiva, o inimigo, ao perceber a arma utilizada pelo habilidoso guerreiro, ele percebeu que esse guerreiro tinha habilidade de combater o carnal com o espiritual, usando palavra viva. A palavra viva. O que é palavra viva? Ou audível, de Deus direto, ou na consciência, que expressa palavra viva, de acordo, sintonia com o reino. E assim, com o espiritual, combate o carnal. Quando o diabo percebeu, ele mudou a estratégia de imediato. Ele abandonou a exploração da necessidade física, naquele momento ali, e adotou a exploração da necessidade de poder, estimulado pela atração visual. Como se diz, o que o olho não vê, o coração não cobiça. Então tem que levar para o olho ver e o coração cobiçar. Aí onde entramos no verso 5, mergulhando diretamente para o quinto tema. Se me adorares. Aqui é a ousadia, quase sempre fatal, é partir para o tudo ou nada. O diabo estava entrando nessa linha para tentar derrubar o Filho do Deus vivo.
Imagine nós que somos réis mortais. Só temos a vitória de Cristo como trunfo e troféu para também inspirar a nossa vitória em Cristo Jesus. Do contrário, sem comunhão, sem conexão com o reino e com a palavra viva, nada feito. Se observarmos Lucas capítulo 4, versos 5 ao 8, de cara, no verso 5, nós vemos que ele foi transportado. Presta atenção. Aqui, a revelação sagrada está dizendo que Cristo foi transportado a um monte tão alto com visão interplanetária, que ele conseguia ver o planeta inteiro, conseguia ver todos os reinos do mundo. Nós não estamos falando de uma montanha não, meus amados. Cai a ficha. Presta atenção. Jesus foi transportado a um lugar tão alto que ele via todos os reinos do mundo, aos quais ele estava dizendo que era dele, que ele foi entregue para estimular a inspiração de poder, a necessidade de poder, as emoções de Cristo. Em segundos, o segundo ponto aqui, em segundos de ousadia e exposição de poder, o inimigo tentou derrubar com fantasias emocionais de domínio. Se não estiver em comunhão plena, é fatal, meu amado irmão. Nós estamos falando do unigênito de João capítulo 1, verso 18. Por quê? Esse unigênito, Salvador ungido, no capítulo 12, verso 32, confirma isso que eu estou dizendo. Em João, capítulo 12, verso 32, quando eu for erguido da terra, atrairei todos a mim. Até então, nós estamos falando do unigênito que estava vivendo como uma pessoa comum, como um homem carnal, que sente dor, que sente fome, sente tentação, sente tudo, só que nunca pecou em nada. Deu um exemplo perfeito de vitória. Os argumentos do inimigo de domínio neste mundo e de trevas, ele estava embasado, tem informações bíblicas. Se você vê, por exemplo, lá em Apocalipse 13, 2 e 7, nós vimos as características dele naqueles governos da antiguidade. A besta que eu vi era semelhante ao leão, ao leopardo, ao urso, representando aqueles grandes governos da antiguidade, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia. Do verso 7, afirma no Apocalipse capítulo 13, que foi-lhe dada autoridade e domínio. No capítulo 12 do Evangelho de João, verso 30, que o próprio Cristo chama ele de príncipe deste mundo. Ele estava usando do tudo ou nada para derrubar o Salvador do universo. E o plano, o projeto eterno, conhecido como unigênito, ir à bancarrota. Mas graças ao Deus, ao eterno Deus, foi um sucesso pleno. O sexto tema, Cristo, o vencedor. Aqui, a estratégia final de persistência do diabo é uma loucura. Ele partiu, como eu já disse, para o tudo ou nada, e agora ele queria aproveitar os últimos momentos, os últimos segundos e investir com tudo, explorando cada limite, tentar ganhar pelo cansaço. O inimigo tentou usar a arma do reino. É o que lhe sobrava, é o que lhe restava. Ele tentou de toda forma atingir Jesus. Tentou pela necessidade física, pela necessidade emocional, necessidade de fantasia, de poder. Não conseguiu. Agora ele partiu com o uso da palavra, para tentar através da palavra jogar o Salvador no chão.
E eu diria que foi a pior das viagens. Quando ele partiu para usar a Bíblia, a hipocrisia de quem não obedece à palavra se tornou uma arma de autodestruição, para que o inimigo fosse derrotado definitivamente. Com Cristo não deu certo o uso dessa arma, mas com a humanidade comum, ele formou um exército conhecido em Apocalipse 17 como a grande meretriz, a grande Babilônia religiosa. Justamente um exército mutilado pelo mau uso das escrituras sagradas, ferido. O principal motivo dos ferimentos é a embriaguez. Todo mundo sabe, direção e bebida não dá certo. E esses indivíduos que se metem em sair formando fábrica de religiões, comércio de religiões, estão exatamente embriagados pelo vinho da grande meretriz, como citado em Apocalipse 17, 1 e 2. E contamina o mundo inteiro. Os quais Pedro comenta para atingir a própria igreja, 1 Pedro 5, 8, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor querendo derrubar. Pessoas dentro da própria igreja podem estar embriagados com a mentira, com a ilusão, com o mundanismo, com o farisaísmo, querendo ser dono de igreja, doutores da lei, entre aspas, mas não obedece à essência da palavra, revelada, escrita, como diria a palavra viva, na consciência. Cristo, o vencedor, ele venceu todas as etapas da tentação. E você? Nós precisamos vencer a nossa etapa, fazer a nossa parte. É muito sério esse assunto. Cristo foi o nosso exemplo, é o nosso exemplo. E precisamos vencer. 7º tema. O tempo é sagrado. Eu citaria um texto do Desejado de Todas as Nações, página 83. Pelas conversas ociosas, por maledicências ou negligências da oração, podemos perder num dia a presença do Salvador e talvez leve muitos dias de dolorosa busca para tornar a achá-lo e reconquistar a paz que perdemos. Pense nisso, meu amado irmão. Pense nisso, minha amada irmã. Santo Deus, muito obrigado pela orientação da Tua palavra. Prepare-nos para o Teu reino, Senhor. Para que ao vivermos neste mundo, sejamos já aqui vitoriosos no dia a dia da nossa luta. E possamos conduzir muitas almas aos Teus pés. Senhor Deus, Te suplicamos essas bênçãos agradecidos, confiados unicamente na vitória de Teu Filho amado e em nome dEle. É o que Te pedimos agradecidos.